Oi pessoal, eu quero fazer agora uma demonstração de como utilizar de forma integrada a análise de ponto de função com a técnica do Scrum para a condução de métodos ágeis de projetos de software. A ideia é a gente substituir o Planning Poker, que é uma técnica que envolve muita subjetividade na sua pontuação, né, de tempo de projeto e esforço de projeto, por uma técnica matemática que já foi testada e comprovada aí por diversas empresas no mercado, que é a análise de ponto de função. É muito comum utilizar a análise de ponto de função em projetos que não são ágeis, né, projetos tradicionais, mas em projetos ágeis, perdão, é muito difícil você encontrar pessoas que consigam entender como é que a gente consegue aproveitar a inteligência de uma técnica, de uma métrica como a análise de ponto de função dentro de um projeto ágil. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que as coisas são perfeitamente harmonizáveis. Vamos começar aqui analisando a nossa tabelinha, a nossa matriz aqui em Excel. Aqui eu tenho um caso que a gente já vinha estudando, é um caso em que eu tenho que desenvolver um sistema de gestão de cadastro de vendas e consultas de vendas. Dentro dessa gestão de vendas, eu tenho um macro produto, vamos dizer assim, que é a gestão do cadastro dos clientes que vão comprar os produtos, as mercadorias da empresa. Esse macro produto, eu na verdade desmembrei ele em subprodutos, tá bem? Porque aqui dentro tem muita coisa. Então, para eu ter o melhor controle do meu projeto, eu estou dizendo aqui que a gestão de cadastro de clientes ela envolve incluir um cliente, alterar dados de um cliente, consultar o cadastro de um cliente, desativar um cliente e o próprio arquivo de clientes também é parte das entregas do meu produto. Então, aqui eu tenho 5 linhas de entregáveis, que são itens de backlog de produto, que eu vou desenvolver através das sprints do Scrum. Ok? Muito bem. Peguei cada um desses itens aqui de produto do backlog, que o FPA chama de componente funcional básico. Peguei cada um deles, fui lá nas tabelas do FPA que definem complexidade. E aí eu entendi o seguinte, que pelas características de cada um deles, conforme eu li lá a minha historinha de usuário, eu cheguei à conclusão que incluir cliente é uma entrada externa simples. Alterar dados de cliente é uma entrada externa simples. Consultar dados de cliente é uma consulta simples. Desativar cliente é uma entrada simples. E o arquivo lógico de cliente aqui é um arquivo lógico simples interno. Legal. Feito isso, o que eu fiz? Fui lá nas tabelas do FPA e eu pontuei o número de pontos relativo a cada um desses itens. Então, na minha matriz da análise de ponto de função, eu tenho lá os itens, ó, consulta externa, entrada externa, saída externa e arquivo. Simples, médio, complexo. E aí eu tenho os pesos de cada um conforme a classificação. Então, primeiro, incluir cliente era uma entrada externa simples, um EE simples. O peso dele é 3. Eu venho aqui e coloco 3. Alterar dados de cliente era uma entrada externa simples também. EE simples, 3. Venho aqui e coloco 3. Consulta de cadastro de clientes é uma consulta externa simples. CE simples, 4. Peso 4. Desativar cliente é uma entrada externa, porque eu estou alterando dados do cliente. Estou fazendo input. Então, EE simples, 3. E o arquivo de cliente meu é um arquivo lógico simples, 7. Ok? Esses são os pontos não ajustados segundo a análise de ponto de função. Então eu tenho 20 pontos não ajustados no meu projeto. Isso aqui seria equivalente àquilo que a gente jogaria lá com o Planning Poker. Tá? Lá na apostila de análise de ponto de função, o que nós fizemos? Seguimos a linha tradicional do APF. Para calcular o total de custo do projeto, eu peguei e o total de esforço do projeto final. E a gente trabalhou com esse total de pontos, ajustou o total de pontos, né? E depois calculou o custo. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos calcular o ajuste dos pontos de função e o total, só que linha a linha. Beleza? Então, meu objetivo aqui agora não é ajustar os 20 pontos totais aqui. Eu quero ajustar cada um desses itens de produto. O que é esse ajuste que eu estou falando tanto aqui? O ajuste é uma correção que a gente aplica em função do risco que o meu projeto envolve por conta da parte de requisitos não funcionais. Porque aqui na minha matriz, nessa lista, eu só tenho requisitos funcionais, ou seja, funções do meu sistema.
Agora, os requisitos não funcionais podem tornar o meu projeto mais difícil ou mais fácil. No caso da análise de ponto de função, esse quadro aqui, ó, sintetiza todos os itens de avaliação, que são 14 itens não funcionais que o APF trabalha. Legal? Então, aqui para cada um desses itens, nós vamos fazer uma pontuação. Eu já fiz uma pontuação aqui e deixei pronta. Então, quando eu coloco uma pontuação alta, né, que ela vai de 0 a 5, quando eu coloco 5, significa que este item avaliado ele tem um impacto alto dentro do meu projeto. Quando eu coloco 1, significa que esse item aqui, ele pouco vai afetar ou nada vai afetar na dificuldade do meu projeto. Então, quanto mais alta a pontuação, isso torna mais difícil o projeto. Quanto mais baixo, isso torna menos difícil o projeto. Então, aqui eu fiz uma ponderação já. Teleprocessamento eu coloquei que é um fator que implica em esforço adicional no projeto muito alto. Processamento distribuído, carga de máquina, tá ok? Entrada de dados online é alguma coisa mais ou menos. Eu tenho, mas não é uma coisa que vá prejudicar demais o projeto. Atualização de dados online, eu pus 1 e assim por diante. Então, eu ponderei cada um desses fatores não funcionais. De onde eu tirei essa informação para pontuar? Da história de usuário. Tá? Então, quando eu li a história de usuário, eu montei o quadro da parte funcional e pontuei aquela parte não funcional que eu identifiquei. Então, o sistema é baseado em web, o sistema vai ter conexão remota via Firewall, nós vamos ter 500 mil usuários utilizando o sistema. Então, eu vou usar essas informações para pontuar isso aqui. Ó. Tá legal? No meu caso aqui, a soma dos fatores de ajuste, dos pontos que estão aqui na matriz, deram 47. Então, isso aqui é o que a gente chama de fator de influência total, que eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó, para calcular o fator de ajuste final. Essa fórmula ela é uma formuleta já pré-definida, ela foi criada por um pessoal matemático, né, que trabalha dentro do IFPUG, que é a Associação de Usuários do APF, e esse pessoal, com base na experiência de diversos projetos, centenas de projetos, feitos em centenas de empresas, eles chegaram a uma conclusão matemática de como deveria ser essa equação de ponderação. Então, ela é 0,65 mais 0,01 vezes esse númerozinho aqui, ó, que é o fator de influência total. Então, no meu caso, deu 0,65 mais 0,47, que é igual a 1,12. O que eu vou fazer com esse número? Esse número agora eu vou multiplicar esses pontos não ajustados por esse número. Então, isso está me dizendo o seguinte, que, por exemplo, primeira linha aqui do backlog de produto, que tinha 3 pontos, agora não vão ser mais 3 pontos. Vão ser esses 3 pontos originais vezes 1,12, 3,36. Isso está me dizendo o quê? Que o meu projeto, então, este item, para ser feito, ele está 12% mais difícil do que eu imaginava que ele era. Legal? Vamos fazer a segunda linha. Então, eu tenho aqui também os 3 pontinhos originais vezes 1,12. Na terceira linha, eu tenho 4 pontinhos originais vezes 1,12. Na outra linha, eu tenho 3 pontinhos originais vezes 1,12. Na minha última linha, eu tenho 7 pontinhos originais vezes 1,12. Isso deu um total de 22,4 pontos ajustados. Se vocês aplicarem essa fórmula colocando aqui 20 vezes 1,12, vai dar 22,4, ou seja, tanto faz eu calcular os pontos ajustados por aqui ou unitariamente, eu vou chegar no mesmo total de pontos ajustados no final. Legal? Então não tem erro eu trabalhar linha a linha ou trabalhar em cima do total. No final, o custo total do meu projeto e o esforço total do meu projeto vão estar certinho. Bacana? Então é isso. Então agora, por que é bacana trabalhar assim? Porque agora, pessoal, quando eu tiver que levar isso aqui para sprint, imaginem que esse número de pontos seja o número de horas de trabalho, né? Ou o número de dias de trabalho. Né? No caso aqui nós vamos trabalhar com dias de trabalho. Então aqui eu tenho 22,4 dias de trabalho para produzir esses pontos ajustados. Se eu considerar que a minha sprint tem 15 dias, então não dá para eu fazer todos esses itens de produto numa única sprint. Então agora é fácil. Eu posso ir selecionando aqui aquilo que
cabe dentro de uma sprint. Por exemplo, se eu selecionar esses primeiros 3 itens, está me dando um total de 11,2 dias de trabalho. Se eu pegar mais esse item, 14,56 dias, está ótimo. Está batendo na trave. Então eu posso dizer que eu vou trabalhar esses quatro primeiros itens aqui, que cabem na sprint, que totalizam os 14 dias e meio. Legal? Esse último aqui eu vou deixar para a próxima. Ah, mas eu não posso, porque tem uma precedência técnica do arquivo. Legal, então nós vamos ter que inverter. Então eu vou pegar o arquivo e aí vou pegando os outros. Vou pegar a inclusão, por exemplo. Bom, eu tenho aqui 11 dias e meio. Se eu pegar também, por exemplo, a consulta, 15 dias e 68, já não deu. Então eu não vou pegar a consulta. Eu vou pegar o arquivo, vou pegar a inclusão e, por exemplo, eu vou pegar a alteração. 14 dias e 56. Ótimo. Então eu vou me comprometer com esse item que é o arquivo de cliente, vou me comprometer com a inclusão de cliente e com a alteração de cliente. O resto eu vou deixar para uma próxima sprint. Bacana? E aí, pessoal, o desdobramento é como a gente sempre faz. Eu vou pegar esses itens que eu escolhi e vou levar agora para a minha sprint de desenvolvimento. Bacana? E vou distribuir esses pontos nas atividades do meu projeto. Joia? Era isso que eu queria mostrar para vocês de adicional com relação ao nosso amigo Scrum.